mas vamos falar de capitalismo e socialismo de maneira bastante didática e simples, até para que as pessoas possam entender. Veja, eu me considero um socialista, né, um socialista do século XXI, um socialista democrático, né? Pós século XX surgiu o socialismo democrático, né? Que basicamente é uma adaptação do socialismo na América Latina e na Europa Ocidental, né? Surgiu na Europa Ocidental e logo foi importado para o Brasil. Então, inclusive, é uma ideologia que vigora nos governos executivos da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia, dos principais países mais desenvolvidos do mundo, que são países, na prática, sociais-democratas. Então, o socialismo democrático, na prática, quando a gente fala de economia e de século XXI, ele é a social-democracia, né? A gente vive num mundo capitalista, não existe hoje um único país comunista, até porque o comunismo ele pressupõe a ausência de Estado. Então, se existem estados, são regimes intermediários, socialistas. A China, ela é um regime socialista, apesar da economia de mercado. Existe uma contenção da iniciativa privada no sentido de, inclusive essa semana, teve um bilionário, um político bilionário chinês que foi condenado à morte por corrupção, né? Então a China sempre ela ou prende ou executa bilionários e políticos que mantêm relações escusas entre si, né? Então, nesse sentido, é um país socialista que é extremamente punitivo com aqueles que são corruptos e com aqueles que utilizam do aparato do Estado para poder ganhar dinheiro, porque na China, basicamente, existe um cercadinho, um quadrado em que a burguesia, que o empresariado, que a elite chinesa pode estar. Então, olha, você pode estar aqui e você não pode cometer certos crimes que são cometidos no Ocidente. E a China, querendo ou não, é a minha maior inspiração, né? A gente, inclusive, tem um grande intelectual e um grande autor brasileiro, que é um amigo, que é o Elis Jabbour, que é um especialista em China, inclusive até sugiro de convidá-lo, que ele trata muito bem disso, né? A China, ela conseguiu, em 50 anos, tornar a segunda economia do mundo, estando numa posição entre os 30 maiores economias do mundo. Então, isso é um feito impressionante. A China hoje é o país que mais cresce, junto com a Índia, é o país que mais cresce em termos percentuais do mundo, justamente com essa dinâmica que eles adotaram, que é basicamente o socialismo democrático do século XXI, né? Então, só para destacar que existe hoje o que vigora no mundo é o capitalismo, né? Mas eu defendo a social-democracia que é implantada na Suécia, na Noruega, na Finlândia. Que você acha que pode funcionar aqui? Que acho que podem funcionar no Brasil e na América Latina com certas adaptações naturais, né? Até porque são realidades distintas, realidades diferentes, né? Mas o comunismo em si pressupõe a ausência de Estado, uma economia planificada, né? Um planejamento central, né? Então, tudo isso. E o capitalismo é essa ideia de livre mercado, né? Então, só colocando a minha posição de maneira clara. Perfeito. Em relação à realidade brasileira, vamos falar agora de economia do Brasil e governo Bolsonaro, governo Lula, enfim, o último biênio aí que foi o governo Lula, né, 2024 e 2025. Veja, o Brasil cresceu no ano passado 3,4%, o que é um número absolutamente exorbitante para a atual realidade. Tanto é que o Brasil foi a quinta economia que mais cresceu no mundo no ano passado, segundo dados da OCDE. Só perdeu para países como China e Rússia, né? Para vocês terem uma ideia. O Brasil cresceu em 2024 mais do que Estados Unidos, Espanha e grandes democracias da Europa Ocidental, né? Especialmente a indústria puxou isso, que é um setor fundamental no Brasil, que é o celeiro do mundo, é um grande exportador de commodity, e a nossa indústria ela foi rechaçada, né, desde de Juscelino, mas principalmente a partir do Fernando Collor de Mello, a nossa indústria vem sendo sucateada em detrimento do capital estrangeiro. Então, eu defendo o fortalecimento da indústria nacional brasileira, que vem retomando o seu espaço agora com o governo do presidente Lula. Então, é importante destacar esse número, porque PIB também é dinheiro e distribuição de renda para as pessoas, né? Quando a gente fala de PIB, a gente está falando de crescimento de bens, serviços e consumo num país, né? Então, o Brasil ter sido o quinto país que mais cresceu no mundo em 2024 é muito característico. E não só o PIB, mas o PIB per capita, quer dizer, a distribuição da riqueza.
Então, é importante a gente destacar isso. É importante destacar que o Brasil reduziu o seu desemprego nos últimos 2 anos em mais de 6%, que é um número também exorbitante para uma realidade que foi deixada pelo governo Bolsonaro, que destruiu o Brasil do ponto de vista econômico de maneira muito objetiva, né? A gente precisa falar que houve uma redução da mortalidade infantil e da mortalidade de mães no Brasil, né? Então, assim, lógico, agora eu estou entrando em outra seara. Mas em termos econômicos, só para finalizar também, a gente pega o Plano Safra no Brasil, que é recorde, nunca na história do Brasil foram destinados 516 bilhões de reais para o agronegócio no Brasil, foi destinado agora, ano passado. Então, eu citei a indústria, que é o setor secundário, citei o agronegócio, que é o setor primário, citei os serviços e consumo aqui no Brasil, que é o setor terciário. Então, houve uma melhora significativa em todos os setores no Brasil. Certo. Mas só para a gente poder começar com algumas observações do debate. Carmona. Grandini, é legal o discurso, ficou bacana, só que a gente sabe que isso não condiz com a realidade. Então, quando a gente muda, por exemplo, quando a gente fala de um socialismo liberal, que é o nome do partido, ele tem uma dissonância entre si. Não tem como existir liberdade e socialismo, já começando do partido. Mesma coisa com a democracia. Você deu exemplo aí de países que é democracia, socialismo, socialista democrático. China é democrático? Pelo amor de Deus, a Rússia é democrático? A Noruega, você deu um exemplo de país também, socialista democrático. Você sabe como funciona lá a proteção à propriedade privada? Como é sagrado? Não existe o escárnio que existe no Brasil sobre a relativização da propriedade privada. Eu achei interessante você falar na China que agora para mim foi novidade, que agora uma pessoa de esquerda defendendo uma pena de morte. Que você comentou que foi um caso que aconteceu lá na China, que é um bilionário, pode ser bilionário, pode ser, mas eu nunca imaginei que isso pudesse sair, vir à tona, algo que, nem eu não sou favorável à pena de morte, por mais eu acredito que, como a gente vive numa sociedade, existem ônus e bônus, então se a pessoa, eu sou favorável a uma prisão perpétua, se a pessoa for um risco para a sociedade, uma pena de morte, eu acho muito grave, ainda mais no Brasil. Já pensou se existir? Existe uma insegurança jurídica, isso a gente vai ter que concordar, existe uma segurança jurídica, por isso é que existem 4 instâncias. Porque já pensou uma pena de morte no caso do Lula, quando ele foi condenado? É estranho. Então assim, me surpreendeu, não vou colocar aqui na lista de positivo, mas surpreendeu. Da China, achei interessante também a gente falar sobre direitos trabalhistas, talvez na China, por isso que ele tenha crescido tanto, análogo à escravidão. A gente sabe como funciona lá na China. A escala, a gente não foi para isso ainda, mas se for, acredito que você saiba que no Brasil uma média de trabalho, a escala que é de 39 horas semanais, e lá na China é 46. Depois dá um Google aí, eu dei um Google interessante nisso a semana passada e eu vi que a média de trabalho na China é 46 horas. O Brasil cresceu no agronegócio, ponto. Isso aí é notório conhecimento. Inclusive, o Haddad, a MP dele, que quer taxar a LCA, que é um incentivo para o agronegócio, para o grande produtor de pequena propriedade, que eu nunca concordei com essa narrativa que as pessoas falam, não, é pequeno produtor, não, são grandes produtores de pequenas propriedades. O desemprego pode ter aumentado pelo CAGED, você deve ter visto isso em dados oficiais do governo. Eu posso falar que também em dados oficiais do governo aumentou a quantidade de moradores de rua, então as pessoas estão arranjando emprego, estão morando na rua, não consigo entender bem essa relação. E para ser sincero, eu não falo de plateia, tá? Eu falo de que eu vi, eu presenciei e principalmente do que eu fiz. Como eu comentei no começo, eu tive o privilégio de ser secretário de Desenvolvimento Econômico no maior DDH do Brasil, que é de São Caetano do Sul. E o ano passado a gente fez, Grandini, uma lei que chama Lei da Liberdade Econômica. O que a gente conseguiu fazer? A gente reduziu o imposto de ISS. Antes era 4, foi para 2.
Ou seja, a gente reduziu o imposto. O que você acredita que tenha acontecido no mês subsequente? Foram 511 empresas abertas em um mês. Isso em agosto. Em setembro, 496 empresas abertas. E São Caetano é pequeno. Tem 15 km². 149 quarteirões, então eu estou falando uma média de 3 empresas abertas por quarteirão, por mês. E eu acredito que quando se dá liberdade para o empresário, ele fica mais motivado a empreender. E isso automaticamente faz o crescimento da economia girar. Porque você não pode deixar a economia na mão do Estado. Ele ter o poder da caneta é muito perigoso. Igual a gente vê, aumento de imposto, aumento de regulação. Isso trava, isso engessa, isso burocratiza. Então, assim, a gente vê que, na realidade, quanto mais liberdade a gente dá para o empresário, melhor e mais saudável a empresa fica.